Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos chegando ao final da leitura do livro Pense e Enriqueça. Um livro que trouxe para nós muitos conceitos, novos aprendizados, nos ensina sobre como colocar os nossos pensamentos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente faz sentido para as nossas vidas, nos dá orientação quanto ao controle das nossas emoções, traz clareza para o propósito, para aquilo que a gente realmente busca na vida. E eu te incentivo, te oriento a tê-lo como um livro de cabeceira, sim, para que você possa volta e meia consultá-lo. E nós vamos continuar a leitura e hoje estamos falando sobre a oficina do diabo, dando continuidade aos medos. Existem 6 medos que nós falamos ontem: o medo da morte, o medo da doença, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda do amor de alguém. E agora nós vamos falar sobre o 7º mal fundamental, que é a oficina do diabo. Além desses 6 medos que nós falamos ontem, existe um outro mal do qual as pessoas padecem. E ele constitui um solo rico no qual as sementes do fracasso crescem em profusão. De tão sutil, a sua presença raramente é detectada. E esse mal ele não pode ser classificado propriamente como medo. Ele está enraizado mais profundamente e com frequência é mais letal do que todos os 6 medos que foram ditos ontem. Se você não assistiu ao vídeo falando sobre os 6 medos, volta lá no meu histórico, dá uma olhadinha. Se não aqui no Instagram, lá no YouTube, no meu canal, você vai encontrar todos os vídeos falando sobre o livro de Napoleão Hill, capítulo por capítulo. E na falta de um nome melhor, nós vamos chamar esse mal de suscetibilidade a influências negativas. Os indivíduos que acumulam grande riqueza, eles sempre se protegem contra esse mal. E aqueles que são assolados pela pobreza nunca o fazem. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Saudades de você, viu? Beijão. Dá um beijo na linda. Saudades. Olha, em breve vou visitá-los aí, viu? Me aguarde. Depois me passa teu endereço que eu vou dar um pulinho aí. Fortaleza, Ceará. Terra boa. Quem tem sucesso em qualquer área precisa se preparar para o propósito de acumular riqueza. Seja de que forma for, deve examinar com muito cuidado a si mesmo para determinar se é suscetível às influências negativas. Se deixar de lado essa autoanálise, estará abrindo mão do seu direito de alcançar o objeto de seus desejos. Faça uma análise profunda. Depois de ler as perguntas que são preparadas para essa autoanálise, atenha-se nas suas respostas a uma rígida sinceridade. Aborde essa tarefa com o mesmo cuidado que você usaria para examinar qualquer inimigo que soubesse que está à sua espreita e à sua espera numa emboscada, e lide com os seus defeitos do mesmo modo que você faria com o inimigo que você pudesse tocar, o inimigo tangível. Você pode facilmente se proteger de ladrões, porque a lei ela fornece uma cooperação organizada de que você pode dispor. Mas o 7º mal fundamental, ele é mais difícil de dominar, pois ele ataca você quando você não tem consciência da sua presença, tanto quanto você está dormindo, quanto você está acordado, desperto. Além do mais, sua arma ela é intangível, pois ela consiste apenas no estado de espírito. Esse mal também é um perigo porque ataca de formas tão variadas quanto as experiências humanas. E às vezes ele entra na nossa mente pelas palavras bem intencionadas dos nossos próprios parentes. Em outras ocasiões, vem de dentro, por meio da nossa própria atitude mental. Embora possa não matar tão depressa, é sempre tão mortal quanto o veneno. E como que a gente pode se proteger dessas influências negativas? Para se proteger, sejam elas de sua lavra ou dos resultados de atividades e pensamentos de pessoas negativas ao seu redor, reconheça que você tem a força de vontade. Lance mão dessa força de vontade constantemente, até que ela construa dentro da sua mente um muro de imunidade contra essas influências negativas. Reconheça o fato de que você e todos os outros seres humanos são parte da natureza e são, por natureza, preguiçosos, indiferentes e suscetíveis a todas as sugestões que estejam em harmonia com as suas fraquezas. Reconheça que você é, por natureza, suscetível a todos os 6 medos fundamentais e estabeleça hábitos com o propósito de neutralizar todos esses medos. Reconheça que as influências negativas, muitas vezes, elas agem em você por meio da sua mente subconsciente. Portanto, são difíceis de detectar.
mantenha sua mente fechada para todas as pessoas que o deixam deprimido e aquelas pessoas que te desestimulam, seja de qual modo for. Limpe a sua caixa de remédios, jogue fora aqueles frascos de comprimidos e pare de se render a resfriados, dores, incômodos e doenças imaginárias. Busque deliberadamente a companhia de pessoas que influenciam você a pensar e a agir por conta própria. Não espere problemas, pois esses problemas têm a tendência a não te decepcionar. E sem dúvida, a fraqueza mais comum em todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta para as influências negativas. Essa fraqueza é mais nociva ainda porque a maioria das pessoas ela não reconhece, será amaldiçoada por ela. E muitas delas, das mesmas que reconhecem, deixam ou se negam a corrigir o mal até que esse mal se torne uma parte incontrolável dos seus hábitos diários. Para ajudar quem deseja ver a si mesmo como realmente é, o Napoleon Hill preparou uma lista de perguntas que eu as lerei. E essas perguntas você pode depois, no outro momento, responder todas elas de voz alta, de modo que você possa escutar a sua própria voz. Isso vai tornar mais fácil a forma como você vai ser honesto com você mesmo. Então eu vou fazer para vocês agora perguntas de um teste de autoanálise. E você pode, no futuro, ou mais tarde, logo mais, voltar nesse vídeo e faça isso. Responda essas perguntas, porque elas vão te ajudar a te livrar desses medos, desses males que assolam, né, que acabam trazendo influências negativas para nossa mente. Mas enquanto eu vou ler agora as perguntas, você pode pensar e responder no seu pensamento, trazer para o seu pensamento a resposta. Vamos lá. Você reclama com frequência de se sentir mal? Sim ou não? Em caso positivo, por quê? Você encontra defeitos nos outros diante da menor provocação? Você comete com frequência erros no trabalho? Se sim, por quê? Você é uma pessoa sarcástica? É ofensivo ao conversar? Você evita deliberadamente se relacionar com alguém e por quê? Você padece com frequência de indigestão? Se sim, por quê? A vida, ela lhe parece fútil e o futuro sem esperança? Se sim, por quê? Você gosta daquilo que você faz, da sua ocupação? Se não, por quê? Você sente pena de si mesmo com frequência? Se sim, por quê? Você sente inveja de quem é melhor do que você? A qual dessas coisas você dedica mais tempo? Pensar no sucesso ou pensar no fracasso? Você está ficando mais ou menos autoconfiante à medida que você envelhece? Você aprende algo de valor com os seus erros? Você está permitindo que algum parente ou algum conhecido lhe cause preocupação? Se sim, por quê? Você às vezes fica nas nuvens e outras vezes no fundo do poço da infelicidade? Quem tem sobre você a influência mais inspiradora? E por quê? Você tolera influências negativas ou desencorajadoras que poderia evitar? Você é desleixado com a sua aparência pessoal? Se sim, quando e por quê? Você aprendeu a afogar seus problemas mantendo-se ocupado demais para que eles o incomodem? Você se considera um fraco, covarde, se permitisse aos outros que decidissem em seu lugar? Você deixa de fazer a limpeza interior, até a autointoxicação, o deixar mal-humorado e irritadiço? Quantas perturbações evitáveis o incomodam e por que você as tolera? Você recorre à bebida, remédios, narcóticos ou cigarros para acalmar seus nervos? Se sim, por que não tenta substituí-los por força de vontade? Alguém o importuna?
Se sim, por quê? Você tem um grande objetivo principal preciso na vida? Se sim, qual é e qual o seu plano para alcançá-lo? Você padece de algum dos 6 medos fundamentais? Se sim, quais? Você tem um método com o qual se proteger das influências negativas dos outros? Você faz uso deliberado da autossugestão para tornar sua mente positiva? O que você valoriza mais? Seus bens materiais ou seu privilégio de controlar os seus próprios pensamentos? Você é influenciado pelos outros, contrariando o seu próprio julgamento? O dia de hoje acrescentou algo de valor ao seu arsenal de conhecimento ou estado de espírito? Você encara circunstâncias que o tornam infeliz ou se exime da responsabilidade? Você analisa todos os erros e fracassos e tenta tirar proveito deles, ou você assume a atitude de que isso não lhe cabe? Você é capaz de citar 3 das suas mais fraquezas nocivas? O que você está fazendo para corrigi-las? Você incentiva os outros a lhe trazerem suas preocupações para obter a empatia? Você escolhe entre as suas experiências diárias lições ou influências que ajudam no seu desenvolvimento pessoal? Sua presença habitualmente tem influência negativa sobre os outros? Que hábitos dos outros mais o irritam? Você forma as próprias opiniões ou se deixa influenciar pelos outros? Você aprendeu a criar um estado de espírito com o qual possa se proteger das influências desencorajadoras? Sua ocupação inspira você com fé e esperança? Você tem consciência de ter forças espirituais suficientemente poderosas para lhe possibilitar liberar a mente de qualquer tipo de medo? Sua religião ajuda você a manter uma mente positiva? Você sente que é seu dever compartilhar as preocupações dos outros? Se sim, por quê? Se você acredita que pássaros de uma mesma espécie voam juntos, o que aprendeu sobre si mesmo estudando os amigos que você atrai? Que conexão, se é que há, você vê entre as pessoas com as quais se relaciona de modo mais próximo e qualquer infelicidade que você possa experimentar? Seria possível alguém que você considera amigo ser, na realidade, seu pior inimigo por causa da influência negativa que ela tem sobre a sua mente? Por que regras você julga quem lhe é útil e quem lhe é nocivo? Seus colegas mais próximos são mentalmente superiores ou são inferiores a você? Quanto tempo a cada 24 horas você dedica à sua ocupação, ao seu sono, a entretenimento e relaxamento, a aquisição de conhecimento útil ou simples desperdício? Quem, entre os seus conhecidos, quem que mais incentiva você? Quem é que mais te adverte? Quem é que mais te desencoraja? Quem é aquela pessoa que mais ajuda você de outras formas? Qual é a sua maior preocupação e por que você a tolera? Quando os outros lhe oferecem conselhos gratuitos e não solicitados, você aceita sem questionar ou você analisa os seus motivos? O que você deseja acima de tudo? Pretende obter isso? Está disposto a subordinar todos os outros desejos a esse? Quanto tempo por dia você dedica a isso? Você muda de opinião com frequência? Se sim, por quê? Você, em geral, você termina tudo que você começa? Você deixa de impressionar facilmente por negócios ou títulos profissionais, diplomas ou riqueza dos outros? É facilmente influenciado pelo que os outros pensam ou dizem sobre você?
Você adula pessoas por causa de seu status social ou financeiro? Quem você considera ser a pessoa mais viva? Em que aspectos essa pessoa é superior a você? Quanto tempo você dedicou a estudar e a responder essas perguntas? Ou seja, quanto tempo você vai dedicar a estudar e responder a essas perguntas? Napoleão Hill, ele nos sugere pelo menos um dia para que você possa analisar com muito cuidado e responder de forma completa essa lista inteira. Eu vou disponibilizar essa lista inteira no Instagram, se couber ali todos os caracteres, e também no YouTube, para que você possa ter acesso a essa lista e poder imprimir, responder com cuidado, com reflexão, trazendo à memória todas as respostas de dentro para fora a partir do seu coração. Então, continuando a leitura, se você respondeu honestamente a todas essas perguntas, você vai saber mais sobre si mesmo do que a maioria das pessoas. Estude cuidadosamente as perguntas, volte a elas semanalmente ao longo de vários meses e assombre-se com a quantidade de conhecimento suplementar de grande valor que você terá obtido graças ao método simples de responder honestamente a essas perguntas. Se você não tiver certeza das respostas, para alguma delas, aconselhe-se com pessoas que te conhecem bem, e principalmente aquelas que não têm motivos para te adular, e veja-se através dos olhos delas. Será uma experiência espantosa. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: os seus pensamentos. Esse é o mais importante e mais inspirador de todos os fatos conhecidos. Ele reflete a natureza divina da humanidade. E essa prerrogativa divina é a única forma de você controlar o seu próprio destino. Se você não controlar a sua mente, pode ter certeza de que você não vai controlar mais nada. Se você precisar ser descuidado com seus bens, que seja em relação às coisas materiais, a sua mente é seu território espiritual. Proteja, use-a com o mesmo cuidado a qual têm direito os membros da realeza. Foi por esse motivo que lhe foi dada força de vontade. Infelizmente, não existe proteção jurídica contra aqueles que, seja de propósito ou por ignorância, envenenam a mente alheia com sugestões negativas. Essa forma de destruição ela deveria acarretar penalidades severas da lei, pois pode destruir e muitas vezes, de fato, destrói as chances da pessoa adquirir bens materiais que são protegidos por lei. Pessoas com mentes negativas, elas tentam convencer. Aliás, pessoas com mentes negativas tentaram convencer Thomas Edison de que ele não seria capaz de construir uma máquina que seria capaz de gravar e produzir, reproduzir a voz humana, porque disseram a elas, e nenhuma outra pessoa nunca produziu uma máquina assim. Edison não acreditou nessas pessoas. Ele sabia que a mente pode produzir qualquer coisa que seja capaz de conceber e na qual ele seja capaz de acreditar. E foi esse conhecimento que alçou o grande Edison acima das pessoas comuns. Pessoas com mentes negativas disseram a F.W. Woolworth que ele iria se arruinar se tentasse ter uma loja que só vendesse artigos por 5 a 10 centavos. Ele não acreditou nelas. Ele sabia que poderia fazer qualquer coisa dentro dos limites da razão, contanto que seus planos estivessem sustentados pela fé. Exercendo seu direito de manter as sugestões negativas dos outros fora da mente, ele acumulou uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares. Pessoas com mentes negativas disseram a George Washington que ele não teria a menor chance de vencer as forças superiores dos britânicos. Mas ele exerceu seu direito divino de acreditar. Assim, esse livro foi publicado sobre a proteção da bandeira norte-americana, ao passo que o nome de Lord Cornwallis foi praticamente esquecido. Vários São Tomés duvidaram e desdenharam de Henry Ford quando ele testou seu primeiro automóvel, um protótipo grosseiramente montado nas ruas de Detroit. Houve quem dissesse que aquela engenhoca jamais se tornaria prática. Outros disseram que ninguém pagaria por uma geringonça daquelas. Ford disse, eu vou provar a terra com carros a motor confiáveis, e assim o fez. Sua decisão de confiar no próprio julgamento acumulou uma fortuna muito maior do que gerações de descendentes seus conseguiram desperdiçar.
para quem estiver buscando acumular riqueza, é bom lembrar que praticamente a única diferença entre Henry Ford e a maioria das mais de 100 mil pessoas que trabalhavam para ele é a seguinte: Ford tinha uma mente e a controlava, enquanto os outros tinham mentes que não tentavam controlar. O controle da mente é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. O mais prático de todos os métodos para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com propósitos definidos, sustentado por um plano preciso. Estude o histórico de qualquer indivíduo que obteve um sucesso notável e observará que ele tem controle sobre a própria mente e, mais do que isso, que exerce esse controle e o direciona para a conquista de objetivos claros. Sem esse controle, o sucesso não é possível. O Napoleão Hill ele apresenta 57 álibis famosos de autoria do velho Si. Pessoas que não alcançam o sucesso têm um traço muito característico e muito comum. Elas conhecem todos os motivos para o fracasso e têm o que acredita ser álibis perfeitos para explicar a própria falta de sucesso. Alguns desses álibis eles são inteligentes e pouco se justificam por fatos, mas álibis não podem ser usados como dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Uma análise da personalidade compilou uma lista de álibis mais comumente usados. Uma analista de personalidade, ela criou uma lista dos álibis que são usados comumente. Então, à medida que eu for ler, examine cuidadosamente a si mesmo e determine quantos desses álibis você usa, e se é que você usa algum. Lembre também que a filosofia apresentada nesse livro, ele torna todos eles obsoletos, ou seja, mortos, acabados. A partir do momento que você aprende essa filosofia, todos esses álibis, eles ficam para trás, ok? Vamos lá. Que álibis são esses? Se eu não tivesse uma esposa, um marido, uma família. Se eu tivesse ímpeto suficiente. Se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse uma boa educação. Se eu conseguisse arrumar um emprego. Se eu tivesse uma boa saúde. Se ao menos eu tivesse tempo. Se os tempos fossem melhores. Se os outros me compreendessem. Se ao menos as condições à minha volta fossem diferentes. Se eu pudesse viver minha vida outra vez. Se eu não tivesse medo do que eles vão dizer. Se eu tivesse me dado uma chance. Se eu tivesse uma chance agora. Se os outros não implicassem comigo. Se nada acontecer para me impedir. Se eu fosse mais jovem. Se eu pudesse fazer o que eu quero. Se eu tivesse nascido rico. Se eu pudesse conhecer as pessoas certas. Se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm. Se eu ousasse me impor, se ao menos eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me dessem nos nervos, se eu não precisasse cuidar da casa e das crianças, se eu não conseguisse poupar dinheiro, se ao menos o patrão me valorizasse, se ao menos eu tivesse alguém para me ajudar. Olha as desculpas que muitas pessoas dão. Se a minha família me entendesse. Talvez acordasse, completando a frase, né? Talvez aqui o objetivo seja completar a frase. Se eu morasse numa cidade grande, se ao menos eu conseguisse começar, se ao menos eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se meus talentos fossem conhecidos, se ao menos eu conseguisse descansar, se ao menos eu conseguisse saldar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se ao menos se eu soubesse como, se todo mundo não ficasse contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa. Gente, eu vou te falar que eu já estou cansada desse tanto de si. Se a pessoa não fosse tão burra, se minha família não fosse tão extravagante, se eu fosse mais autoconfiante, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob a estrela errada, se eu não fosse verdadeiro que o que tivesse que ser será, se eu não precisasse trabalhar tão duro, se eu não tivesse perdido meu dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu tivesse um passado, se ao menos eu tivesse meu próprio negócio, se os outros ao menos me escutassem,
e esse é o maior de todos. Se eu tivesse coragem para ver a mim mesmo como realmente sou, iria descobrir o que há de errado comigo e corrigir. Talvez então eu pudesse ter uma chance de tirar proveito dos meus erros e aprender algo com a experiência dos outros, pois eu sei que há algo errado comigo. Caso contrário, eu agora estaria aonde poderia ter chegado, se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para escondê-las. Criar álibis ou desculpas para explicar o fracasso é um passatempo comum. O hábito é tão antigo quanto a espécie humana e fatal para o sucesso. Por que as pessoas se apegam às suas desculpas, aos seus álibis de estimação? A resposta é óbvia. Elas defendem suas desculpas porque elas os criam. Um álibi, uma desculpa, é filho da imaginação da própria pessoa. É da natureza humana defender o fruto do próprio cérebro. Criar desculpas, criar álibis é um hábito profundamente enraizado. Hábitos, eles são difíceis de romper, principalmente quando proporcionam justificativas para algo que fazemos. Platão tinha essa verdade em mente quando ele disse: a primeira e melhor vitória é a conquista de si. Ser conquistado por si mesmo é, entre todas as coisas, a mais vergonhosa e vil. Outro filósofo tinha em mente o mesmo pensamento quando afirmou o seguinte: foi uma grande surpresa quando descobri que a maior parte da feiura que eu via nos outros não passava do reflexo da minha própria natureza. Para mim, sempre foi um mistério, disse Elbert Hubbard, porque as pessoas passam tanto tempo enganando deliberadamente a si mesmo ao criar desculpas para encobrir as suas próprias fraquezas. Se usados de outra forma, esse mesmo tempo seria suficiente para curar essas fraquezas, e nesse caso não seria preciso álibi ou nenhuma desculpa. E por fim, lembre-se, a vida é um jogo. O adversário que está jogando contra você é o tempo. Se você hesitar antes de fazer um movimento ou deixar de se mover de modo pensado e decidido, suas peças serão varridas do tabuleiro pelo tempo. Você está jogando contra um adversário que não vai tolerar indecisão. Antes você talvez tivesse uma desculpa lógica para não ter forçado a vida a lhe dar o que está pedindo. Mas essa desculpa hoje, ela está ultrapassada, obsoleta, porque você agora tem a chave mestra que destranca a porta da abundante riqueza da vida. A chave mestra é intangível, mas ela é poderosa. Ela consiste no privilégio de criar na sua mente um desejo ardente de uma forma clara de riqueza. Não existe penalidade para o uso da chave, mas há um preço a pagar caso você não a use. E esse preço, sinto lhe informar, é o fracasso, ou seja, resultados negativos. Há uma recompensa de tamanho colossal se você fizer uso dessa chave. Trata-se da satisfação que acomete todos aqueles que conquistaram a si mesmos e forçam a vida a pagar o que estiver sendo pedido. A recompensa, ela vale seu esforço. Você está pronto para dar o pontapé inicial e ser convencido? Se tivermos afinidade, nós vamos nos encontrar, disse o imortal Emerson. Como conclusão, eu permito-me parafraseá-lo. Se tivermos afinidade, por meio dessas páginas, nós já nos encontramos. Uau! Gente, nós terminamos de ler Pense e Enriqueça. Existem alguns prólogos que ele acrescenta no apêndice e é bem interessante. Esses apêndices aqui fala sobre espírito elevado, tributos ao autor de grandes líderes americanos que homenagearam o Napoleon Hill. E antes de finalizar, eu vou ler para vocês. Nós chegamos ao fim da leitura desse livro extraordinário, Pense e Enriqueça. Uau! Que manual de instruções sobre como você controlar os seus pensamentos. Eu posso concluir que ele fala sobre qual é a chave mestra. Eu posso concluir que essa chave mestra
tudo que a sua mente humana ela for capaz de conceber e acreditar, ela pode alcançar com atitude mental positiva. E qual é o segredo por trás de tudo isso? É o controle da sua mente, é o controle dos seus pensamentos, é o controle das suas emoções, é você não perder essa direção, não perder o controle. E como que você faz isso? Você faz isso focando naquilo que você tem como desejo latente, ardente, com olhos voltados para o seu objetivo principal e bem definido. Você precisa ter um objetivo principal e bem definido na vida, porque a sua luta aqui, como ele falou, você está lutando contra o tempo. O tempo é seu maior adversário, porque ele não espera ninguém, ele está acontecendo o tempo todo. Vai depender de você alcançar para realizar os seus feitos ainda aqui nesta jornada. Então, aprender a controlar os pensamentos, aprender a eliminar todos os 6 medos, ou até mesmo o 7º medo que ele traz para nós, e com atitude mental positiva. Cara, que livro extraordinário. Mas eu vou finalizar esse livro ainda falando sobre esse apêndice A, que ele fala um espírito elevado. Eu vou ver o que disseram aqui acerca da biografia. Vamos ver, Napoleão Hill. Segundo seu biógrafo oficial, Napoleão Hill ele nasceu em 26 de outubro de 1883, numa cabana de troncos com 2 cômodos, nas montanhas de Wise County, no sudoeste da Virgínia, dos Estados Unidos. Napoleão Hill é filho de James Monroe e Sarah Sylvia Blair Hill. Morreu aos 87 anos, em 8 de novembro de 70, no lar para idosos em Paris Mountain, perto de Greenville, na Carolina do Sul, onde passou os últimos 13 anos de vida. Ele estava com saúde relativamente boa até a morte súbita e fizera pouco tempo antes de uma operação de catarata bem-sucedida para lhe permitir que continuasse com o hábito de ler, pesquisar e refletir sobre os princípios do sucesso. Ele morreu um dia antes de Charles de Gaulle, da França, um importante personagem mundial, com que, sem dúvida, Hill adoraria ter conversado sobre a vida, a filosofia e o caminho pessoal para o sucesso. O Dr. Hill deixou a esposa Anne, natural da Carolina do Sul, 3 filhos, Jamie Hill, Blair Hill, de lá Lampepert, e na Virgínia Ocidental, e David H. Hill, de Clarksburg, na Virgínia Ocidental. Os 2 irmãos, Vivian, de Washington, e Paul Hill, de Harrisburg, na Virgínia, e uma irmã, senhorita Willie Rice, de Wise, da Virgínia. A edição de 12 de novembro de 70 do jornal de Greenville, New York, publicou o seguinte editorial sobre a morte de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele escolheu se instalar em Greenville há uns 18, tem aqui, deveria ser 18 anos, depois de uma vida ativa, na qual conheceu muitas pessoas, entre as mais famosas dos Estados Unidos. Ele mesmo ficou famoso com os livros que publicou após se mudar para cá. Suas obras sobre o poder do pensamento atingiram o patamar de best-sellers e foram publicados depois que o autor chegou a uma idade em que a maioria das pessoas já havia se aposentado. O Sr. Hill adquiriu um imenso volume de sabedoria e informações que foi capaz de sintetizar em uma forma fácil de entender nos livros que escreveu. Ele teve a capacidade entusiasmante de continuar escrevendo e permanecer socialmente ativo, apesar do passar dos anos. Foi um dos maiores expoentes do poder do pensamento positivo, atributo de que o mundo precisa numa época em que o pensamento negativo parece ganhar popularidade. Greenville e a nação perderam um cidadão precioso quando Napoleão Hill morreu, recentemente com 87 anos de idade. Hoje, Napoleão e Anne estão sepultados lado a lado no cemitério Frederick Memorial Gardens, localizado na estrada panorâmica Cherokee Falls, perto da Interstate 85, a cerca de 2,5 km dos limites da cidade de Genfei, na Carolina do Sul. Se passar por lá, e se Napoleão Hill for importante para você, uma visita ao Memorial Garden será uma experiência memorável. Os túmulos de Napoleão e da sua amada Annie Lowe, que morreu em 21 de dezembro de 84, com 90 anos, ficam na seção B1, lote 16, à sombra de um majestoso bordo da Flórida. Uma lápide de bronze de 120 centímetros por 40 centímetros, ornamentada por flores de cornizo gravadas, descansa acima das lápides individual do casal a placa principal que diz simplesmente: Napoleão Hill, escritor. Aos poucos, as raízes expostas do velho bordo abriram caminho pela superfície do solo
e aparentemente quase chegaram ao túmulo de Napoleão Hill. Uma metáfora viva de como a obra de sua vida ofereceu a contínua e continua a oferecer sustento, inspiração e energia à vida de tanta gente durante todos esses anos. Um segundo aspecto da paisagem do Frederick Memorial Gardens constitui de forma igualmente fortuita outra afirmativa metafórica do que a vida e a obra de Napoleão Hill significaram para o mundo. No outro lado da curva, na rua do cemitério, diante do túmulo de Hill, fica um monumento projetado por John Avery Ramsay, tem aqui uns nomes ingleses. É um monumento cristão e cheio de simbolismo à suprema inutilidade do esforço humano, um treilon, monólito triangular, uma haste alta triangular que forma uma ponta, que representa a Santíssima Trindade. A água na base representa a água da vida, e assim por diante. Também há um elevado arco de concreto diante do treilon, com uma trajetória parabólica acentuada de um rojão congelado no tempo. Um Gateway Arc de St. Louis, em pequena escala, simboliza o nascimento, a morte e a necessidade que a humanidade tem de relacionamento com Deus. Mas de um jeito inesperado, a elevação acentuada e drástica dessa parábola e a inscrição relativa a seu ímpeto para o céu traz à mente a filosofia Pense e Enriqueça de Napoleão Hill e a sua crença no poder dos indivíduos de configurar o próprio destino. Uma parte da inscrição diz: da terra, o homem, por esforço próprio, se eleva em busca da vida eterna. Uau! Vou finalizar por aqui. Já desenvolveu até o desejo de quando eu visitar a Flórida, passar lá para conhecer esse Memorial Gardens. Gente, foi muito bom compartilhar com você a leitura desse livro e eu espero que esse livro realmente faça diferença na sua vida, assim como fez e faz diferença na minha vida. É um livro que eu tenho desde 2015, volta e meia eu dou uma olhadinha nele, porque controlar os nossos pensamentos não é tarefa simples, não é fácil, realmente é desafiador. São todos os dias, é um hábito constante, é dia a dia. Em todo momento você precisa estar alerta sobre as influências que você recebe, sobre as sugestões que você recebe e a autossugestão que você desenvolve a partir de si mesma. Eu agradeço pela oportunidade e em breve eu vou fazer uma enquete para que a gente possa definir qual livro nós leremos nos próximos dias. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e que você possa fazer uso dessa ferramenta que está à sua disposição. Se você não tem o hábito da leitura, ao menos ouça. Mas eu te incentivo a desenvolver esse hábito e conhecer um universo que está por trás de todas as grafias, de todas as letras. Conhecer um pouco de como as pessoas reagem, como as pessoas de sucesso fazem diferença na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Deixa eu finalizar aqui no Instagram.